Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. E mesmo diante de toda essa situação e esse caos, nós podemos confiar no Senhor. Como o salmista, que diante de um desespero, ele clama ao Senhor e ele faz afirmações contundentes, somente no Senhor. E ele, com insistência, ele fala que ergue a voz, ou seja, não é um clamor silencioso, mas é um clamor que faz a poder escutar a tua voz, poder escutar a voz do suplicante, quem está ao redor. Possamos erguer a nossa voz em clamor pelas nações, pelo mundo e pelas pessoas que estão sofrendo e pelas nossas próprias vidas. Nós queremos, Senhor, ainda diante desse quadro, assim como Davi, pedir ao Senhor que nos tire do cárcere, da prisão, de tudo aquilo que nos aprisiona, dos aprisionamentos emocional, psicológico, e também dessa situação que tem sido instaurada, não somente no mundo, mas dentro das casas e das vidas das pessoas. Agora pedimos por este ajuntamento aqui, sabemos que foi o teu braço e a tua soberania que nos trouxe aqui, para sermos ministrados. Usa a pastora Edmeia para falar aos nossos corações mediante a iluminação do teu Espírito Santo e da palavra de Deus. Nós oramos e nós nos apresentamos nessa noite na tua presença, no nome de Jesus. Amém. 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 Então, está na minha vez? Está na sua vez. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, depois de um tempo assim, sem nos vermos, mas estamos de volta. Nós não somos daqueles que desistem, né? A gente está sempre ali. Hoje nós vamos ver o capítulo 6, não é? Já fizemos até o 5º capítulo, agora vamos ver o capítulo 6. E eu vou ler do versículos 1 e 2, Eclesiastes 6, 1 e 2, onde está escrito assim: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isto é vaidade e grande aflição. Aqui, meus irmãos, nós vemos ou continuamos olhando para aqueles que são influentes membros da sociedade, especialmente aqueles que têm tudo o que a vida pode oferecer, mas estão impedidos de aproveitar. Não estão impedidos pelas circunstâncias, mas impedidos pelo próprio Deus. Agora nós pensamos, primeira coisa que vem, por que Deus faria isso? Por quê? Olha, aqueles que conhecem a Deus sabem perfeitamente que a proposta de Deus é sempre a melhor. E a proposta de Deus para o homem não é salvação, é santificação. Então, Deus nos salva para sermos santos. Deus não nos colocou aqui no mundo com a proposta de nós sermos felizes, completamente felizes aqui. Senão, Deus não precisaria nos tirar daqui. Se Deus proíbe alguém de se deliciar nos prazeres que a riqueza traz, é porque Deus sabe
o dano que isso viria a ser na vida daquela pessoa. Quantas vezes eu me pergunto por que é que Deus não me dá dinheiro? E vem imediatamente no meu coração, porque você não pode ter dinheiro, senão vai ser a sua perdição. Eu acho que não. Eu acho que eu ia ajudar mais os pobres, eu ia ajudar os missionários, eu ia ou iria. Eu penso isso agora porque eu não tenho dinheiro. Porque com muito dinheiro na mão, eu corro o risco que todo rico corre de guardar, com medo de perder. Eu não tenho medo de perder dinheiro porque eu não vou perder aquilo que eu não tenho. Mas, se eu tiver, eu vou ter medo de perder. Então, essa atitude pode parecer manipuladora, mas o certo é que Deus nunca nos danifica. As ações de Deus, às vezes, parecem estranhas, porque nós não somos capazes de ver o final das coisas que nós começamos. Mas Deus cuida, porque Ele está interessado em nós. O ponto central aqui é o seguinte: aqueles que fazem do dinheiro o seu ídolo nunca estarão satisfeitos, porque qualquer que usurpa o lugar de Deus é ídolo, e ídolo sempre vai cair. Sempre. A Bíblia diz: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Só quem tem dinheiro quer mais dinheiro. Nunca vi uma pessoa dizer: chega, não quero mais. Não, ela sempre quer, ela vai procurar um meio de investir, sempre escondendo o dinheiro que tem. Uma coisa é certa: o último dos mandamentos é a cobiça, porque é a aglomeração de todos os pecados. Você já observou que as pessoas que são ricas, como elas se apropriam do que não é delas para ter mais? Tem um ditado popular aqui no Brasil assim: quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão. Nunca eu vi uma pessoa dizer: não, eu já tenho o suficiente. Se essa pessoa chegar, pode contar que é pobre. O rico sempre quer mais. A idolatria põe a alma desconjuntada, e o poder da alegria e do contentamento só provém de Deus. Uma pessoa com muito dinheiro, ela está sempre preocupada. Sempre preocupada. E todo mundo que se aproxima, eles acham: vem olhando o meu dinheiro. Dos versículos 3 a 6, nós vemos assim: se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e, além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? Nós podemos aqui ver uma das vantagens de ter muito dinheiro. Um homem rico pode ter 100 filhos. Isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem. Com o seu dinheiro, ele pode comprar tudo para a sua família,
Ele pode pagar quem trabalhe para ele, para os seus filhos, mas, no final, ele verá que também isso não saciará a sede da sua alma. Ele vai ver que, mesmo tendo 100 filhos, podendo suprir as necessidades dos 100 filhos, ele ainda terá uma sede muito grande dentro da sua alma, que não foi saciada nem com 100 filhos. A Bíblia nos encoraja a vivermos e nos alegrarmos com a família. Mesmo a mais querida família não vai tirar da nossa alma a sede que nós temos de Deus. Você pode ter a família mais completa, mais real, mais carinhosa, mais perfeita no sentido humano, mas você ainda vai estar em busca de algo que sacie uma sede que tem dentro de você. É aqui que o pregador ensina que é melhor ser um aborto do que ficar preso no engano de uma vida sem sentido, tentando encontrar vida fora de Deus. É o que mais nós vemos. Uma batalha horrível, sangrenta, do homem procurando o poder para se realizar, a riqueza para se realizar. E ele constitui uma família aqui, depois ele tem filhos ali, aí ele larga aqui, vai para outra lá. Quanto mais dinheiro ele busca, mais dinheiro ele precisa. E aí, fora de Deus, ele não vai ter satisfação. Se a nossa própria família não nos pode garantir a alegria, talvez procuremos a alegria numa vida longa. Mas aqui vem a resposta para tudo isso. Se a vida desligada de Deus traz tanta frustração, se tudo o que nós fazemos e buscamos e conseguimos não são capazes de curar a dor que pulsa no nosso coração, qual então seria o benefício de vivermos assim pelo dobro do tempo? Para quem leva a sua vida sem Deus, na morte, o que vai fazer diferença não é o fato de terem sido ricos ou pobres, porque a pobreza e a riqueza vão ficar. Se viveram o dobro dos seus dias, mas pobres, se viveram o dobro dos seus dias como ricos, vão continuar com a sede no coração. Isso nós estamos vendo. O pregador diz: há o mal que vive debaixo do sol. Quer dizer, essa é a vida do homem para Deus. Se a vida desligada de Deus traz tanta frustração, por que queremos viver tanto? Aqui do versículo 7 ao versículo 9, está escrito assim: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Olha, nós vemos aqui que, tendo família grande ou vivendo o dobro, não satisfazem a alma. Quem sabe trabalhar arduamente. Não responde o pregador. O homem se afadiga para satisfazer sua fome, mas nunca encontra o que quer. Quando ele fala de fome aqui, ele não está falando da fome do estômago.
ele fala dessa busca incessante, dessa necessidade que vem lá de dentro, dessa sede tão grande que ficou resultante de termos sido separados de Deus. Sem Deus, o homem nunca vai encontrar satisfação, porque o homem foi feito para viver conectado em Deus. A psicologia fala de um tipo A de personalidade. São pessoas obcecadas pelo trabalho, aquela que nós chamamos de workaholic. Elas são obcecadas. São pessoas que fizeram do trabalho a vida delas. São pessoas que descobriram que a sua identidade está presa ao que elas produzem e não ao que elas são. Está vendo? Eu tenho que produzir para ser admirado. Eu tenho que produzir para isso. Eu tenho que pelo que elas produzem que elas são aceitas. Não é pelo que elas são. O que acontece com essas pessoas quando elas não podem mais produzir? Quando, por um motivo ou outro, elas se encontram presas de uma enfermidade ou mesmo pela enfermidade. O que vai acontecer com elas? É interessante que a palavra apetite, aqui no versículo 7, não é? Todo o trabalho do homem para a sua boca, e, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Essa palavra apetite aqui vem do hebraico nefesh, que significa alma. Nefesh quer dizer o homem nunca satisfaz a sua alma. O que o versículo está dizendo é que a alma nunca será satisfeita fora de Deus. Nunca. Quando Deus criou o homem, ele fez o corpo, mas ele não podia estar conectado ao homem pelo corpo. Então, ele criou no homem a alma, mas ele não podia estar conectado ao homem pela alma, porque Deus não é alma. Então, ele criou no homem um espírito, para que Deus esteja conectado ao homem pelo espírito do homem. E esse espírito do homem conectado a Deus possa dirigir a alma. Mas quando o homem pecou, a parte que morreu no homem foi exatamente o espírito. Foi a parte do homem que o conectava a Deus. A alma tomou seu choque, mas ela foi se abastecer num outro espírito. Ela não ficou sem abastecimento espiritual, mas o espírito que passou a abastecer a alma é o espírito das trevas, é o espírito deste mundo. Aí a alma se tornou uma alma mundana, uma alma carnal, ou simplesmente carne. Só que, quando Deus criou a alma, Deus criou a alma para ser abastecida por um espírito conectado nele e não nas coisas do mundo. Por isso, a nossa alma sobrevive. Mas ela sobrevive numa subprodução. Por quê? Porque ela vai ter sempre a sede de Deus. Quantas vezes nós vemos os salmistas dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como suspira, corça pelas correntes das águas, assim por ti, minha alma, suspira, Senhor. Porque a alma tem essa saudade, a alma tem essa sede, a alma precisa de Deus.
quando nós vemos nem mesmo uma mente brilhante ou uma boa educação podem preencher esse vazio que nós temos na alma. Tanto o sábio quanto o tolo terminam no mesmo se esses não têm Deus. É isso que o salmista disse aqui. Se eles não têm Deus, eles terminam do mesmo jeito. Aqui no versículo 9, melhor é a vida vista dos olhos do que o andar como ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Aqui nós vemos que se você pudesse ouvir o clamor da alma, é como se a alma sempre estivesse dizendo assim: estou com fome, estou com sede. Por que alguém não me dá o que eu preciso? A alma precisa de Deus. É triste ver, mesmo cristãos que tentam suprir sua necessidade interior em bens materiais, ou trabalhando loucamente para Deus, em vez de trabalharem com Deus. Não é? Em vez de trabalharem com Deus. Aqui nos versículos 10 e 11, está escrito assim: a tudo quanto há de vir, já se lhe deu nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem. Aqui nós vemos o pregador olhando para aquilo que conta, aquilo que está acima do sol. O que o pregador está dizendo aqui no versículo 10 é que Deus deve ser o centro e a circunferência de tudo. A proposta de Deus está escrita no universo muito, mas muito antes de nós chegarmos aqui. E Deus está sempre no controle, encarregado de tudo. Ele é infinitamente maior do que nós. Portanto, é bobagem tentar entrar em conflito com Deus. Nós estamos no momento da história da humanidade que nós olhamos que o mundo está se derretendo. Eu tenho pensado muito no Apocalipse de Isaías. O mundo está se derretendo. Tudo está caindo. São geleiras que se dissolvem, são animais que morrem, florestas dizimadas pelo fogo, animais silvestres que já desapareceram. Outro dia eu estava falando com a minha irmã sobre determinadas frutas que, quando nós éramos pequenas, comíamos com tanta facilidade lá no Pará. Hoje não existem mais, porque foram cortando a mata e essas fruteiras acabaram todas. Como nós fomos dizimando, nós não estamos vivendo o julgamento de Deus. Nós estamos colhendo o que viemos plantando ao longo desses anos. O homem tem poluído o ar. Há anos e anos que o homem queima petróleo, tira petróleo do seio da terra e do mar e queima e manda para a atmosfera. Há anos se comem peixes,
mas é muito difícil você ver quem cria peixe. Há anos se cortam árvores e é difícil se replantar. E assim nós vamos destruindo. E o equilíbrio também já não existe mais. O final dos tempos, meus irmãos, já começou. Há muito tempo nós vamos simplesmente nos adaptando, pouco a pouco, a tudo isso. Então, aquilo que começou a cair, ele vai desmoronando cada vez mais. E nós estamos aqui, Deus nos escolheu para sermos a igreja desse tempo. Deus nos escolheu para sermos a igreja que enfrentaria a pandemia da Covid, que enfrentaria a quarentena, essa pandemia. Deus nos escolheu para sermos a igreja de hoje. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós somos a igreja dos últimos dias. Nós não somos mormons. Nós somos a igreja do último tempo. Nós lembramos C.S. Lewis. Ele diz em um dos seus livros, discutir com Deus é discutir com aquele que dá o poder da discussão. Ele dá o poder para você discutir com ele, porque você nem poderia discutir se não tivesse o ar para respirar. Seria muito mais útil se realmente nós chegássemos à conclusão que Deus é o oleiro e nós somos o barro. Ele é soberano e tem uma perspectiva clara a respeito de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que é a onipotência, porque nós temos muita coisa a nosso crédito, menos a onipotência. Deus é o único que conhece o final desde o momento do começo. Ele conhece já o final. No versículo 12, está escrito assim: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Essa palavra sobre a onipotência de Deus, nós vemos aqui, não é para que ajoelhemos em submissão, é só a mais pura e completa verdade. Por isso, Deus não apenas ele é Deus e onipotente, só ele merece a adoração dos nossos corações e a obediência das nossas vontades. A pergunta final do pregador, aqui no capítulo 6, tem a intenção de nos fazer pensar sobre um assunto chamado futuro. Pensar no futuro. E ele diz que, se formos sábios, é melhor começar a conhecer o único que realmente conhece o futuro. Não é? Eu tenho me deparado durante essa quarentena com uma série de questões que eu nunca tinha imaginado. Eu nunca tinha visto tanto crente que não tem certeza de salvação, que não sabe o que vai encontrar do outro lado na hora de morrer. Tem medo, não tem certeza. Nós precisamos saber que aqueles que constroem sua vida sobre riquezas constroem por apenas um tempo.
Mas o que constrói em Deus, constrói para a eternidade. Isso Jesus Cristo nos ensina claramente naquela parábola dos dois construtores, o que constrói sobre a rocha e o que constrói sobre a areia. O preenchimento não está no que possuímos aqui, porque daqui nós vamos sair de mãos vazias. Agora nós vamos ver o que Deus nos fala no versículo 7. Nós vamos ler o versículo 1 para começar. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Veja se alguém já pensou nisso. A boa fama, que significa o bom nome, é melhor do que um unguento precioso, é um perfume fino, né? Quando nós dizemos que uma pessoa tem um bom nome, logicamente nós queremos dizer que essa pessoa tem um bom caráter. E nada é mais importante do que um bom caráter, não é? A reputação é o que os outros pensam de nós. Mas o caráter é o que nós somos lá dentro. Se cuidarmos do nosso caráter, a nossa reputação será cuidada por si mesma. No versículo 1, aqui ele diz: o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Será que nós deveríamos chorar o nascimento e celebrar, festejar a morte? Porque quando você nasce, você tem que chorar. É você que chora. Quando você morre, são os outros que choram. Para quem está justificado, quer dizer, colocado em retidão com Deus, através de Jesus Cristo, os dias que se seguem à morte são infinitamente mais festivos do que os dias que seguiram o seu nascimento. É bom estar aqui com as pessoas que amamos, porém é muito melhor estar em casa do nosso Pai. No versículo 2, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Olha só, é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Isso é uma coisa que tem trazido tanta tristeza nesse momento. O número de pessoas está morrendo, e nós vemos, de um lado, aqueles que dizem que o crente não deve chorar. Eu não sei de onde tiraram esse versículo. Se a Bíblia diz: chorai com os que choram, e com os que se alegram, cantai louvores. O Santo, o Salvador, o Senhor, chorou. Ele chorou. Por que será que nós chegamos a esse ponto? Isso é estoicismo. O que mais tem doído nas famílias que têm perdido seus familiares por causa da Covid é que nem mesmo o enterro eles podem fazer, nem mesmo a última honra eles podem fazer para os seus mortos. E isso dói. Você ficar de longe, olhando a funerária carregar lá dentro daquele caixão o corpo da pessoa que você ama. E aquela pessoa ser enterrada lá. Só ficarem os coveiros, e você ter ido embora
Isso dói. Isso dói quando acontece com os outros, porque não dói quando acontece comigo. Tá muito difícil. Semana passada, eu passei a tarde no hospital eu tinha que tirar uma tomografia porque eu não estava podendo falar. Não estava mais podendo falar. E a médica me disse, hoje, até agora, eu já atendi 10 pessoas, 9 por Covid e uma pós-Covid, que é a senhora. Bem, logicamente que eu fiz a tomografia e deu uma pneumonia virótica. Eu estou sob uso de antibiótico forte até sexta-feira, que eu volto lá no sábado para tirar outra tomografia, mas ali eu vi de tudo. E não era hospital público, é hospital top. Você já pensou o que é você ver a sua pessoa amada, seu filho, sua mãe, seu irmão, ali na fila sem poder entrar, por quê? Morrendo, sufocando? É duro. Como que não chora? Chora. A Bíblia, aqui no versículo 2, diz: é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Novamente, nós temos o dever de olhar as coisas face a face, com a realidade do que existe entre o funeral e uma festa. Se nós não podemos encarar a realidade, nós não estamos preparados para a vida. Porque na festa está todo mundo maquiado, todo mundo sorrindo, todo mundo escondendo o vazio. Mas lá no funeral está todo mundo expondo a dor, gemendo o que tem lá dentro. Então, ali você vê a realidade. Então, se você quer estar face a face com a realidade, vá ao funeral. No versículo 3, ele diz: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Realmente, depois de um riso, aquilo do que nós rimos é rapidamente esquecido. Isso não acontece com a dor, meus irmãos. Nós choramos e continuamos sofrendo. A dor não vai embora. A dor não se dissipa, como se dissipa aquilo que lhe faz rir. No versículo 5, no versículo 5, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Lógico, mas nós precisamos da repreensão, porque o insensato é aquele que vem lisonjear, dizer que não, que aquilo que você fez não foi tão grave assim, porque, afinal de contas, Deus é bom, Ele vai perdoar você, você pecou, mas Deus compreende, a carne é fraca, esses conselhos vazios. Não, é melhor ouvir a repreensão dos sábios. Meu irmão, você ofendeu a Deus. Ofensa a Deus se chama pecado. Prejudica o seu relacionamento com Deus, aliás, corta. Você precisa se arrepender. É melhor a repreensão do sábio. No versículo 8, você tem: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. O término de tudo é o que conta.
a fantasia acaba e a verdade fica. Isso deve contar muito para os nossos objetivos. Quando nós... Tem pessoa que não entende isso. Vai ficando velho e vai botando o botox. E vai esticando e vai fazendo a plástica. Chega uma hora mesmo que você tem que cair na real. Não dá mais. Não dá mais. Já ficou ridículo. Chega uma hora que a gente não sabe se a pessoa está rindo ou fazendo careta de tanta plástica. Por que não agradece a Deus pela juventude, pelo frescor da pele na juventude? Quantas vezes eu encontro por aí pessoas queridas, pessoas que me amam, que querem fazer. Irmã, eu marquei o salão, a irmã lá do salão é louca pela senhora. O que ela quer fazer? Ela quer arrumar seu cabelo. Diga para ela que meu cabelo está feito, está arrumado, a cor quem deu foi Deus, os anezinhos foi Deus que fez, e com esse aqui eu enfio o dedo e vou embora. Diga a ela que eu a amo, ela pode vir aqui para orar comigo, mas ninguém se mete com o meu cabelo. Acabou. Eu vou pintar o que Deus pintou para mim. É pecado pintar cabelo? Que nada, menina. Pinta o cabelo, pinta a unha, pinta o que você quiser. Mas me deixe em paz, eu não quero pintar. Porque nós precisamos saber que o fim das coisas é melhor do que seu princípio. Hoje, quando eu me olho no espelho, eu dou risada. De lembrar quem eu fui. Mas eu era muito pior do que hoje, mas eu era mais bonita. Né? Mas hoje eu me vejo. Quem te viu, quem te vê, hein, nega? Toda engilhada. Mas eu não troco aí de meia de hoje por aquela de 30 anos. Eu, naquela época, eu sei como era a minha vida. Esses dias, esses anos que Deus tem me dado, eu tenho aprendido tanto. Então, eu tenho que estar de acordo com o pregador. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Já enterrei pai, enterrei mãe, irmãos, enterrei marido, enterrei minha filha. Eu não gostaria de voltar atrás para fazer isso tudo de novo. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Não está mais fácil agora para você aí nos Estados Unidos do que quando você chegou? As coisas vão acostumando, vão trabalhando para o seu crescimento. O término de tudo é o que vai contar. A fantasia acaba, meus irmãos, mas a verdade permanece. Isso deve contar muito quando nós pensarmos nos nossos sonhos. Paciência é melhor que o orgulho, diz no versículo 8. Não, aqui mesmo. Paciência é melhor do que o orgulho, versículo 8. Né? Melhor é o paciente que o arrogante. Será que você é uma daquelas pessoas que ora assim? Senhor, dá-me paciência, mas me dá agora. Eu preciso dela agora. Aonde existe paciência, existe sabedoria mesmo. Você precisa de paciência urgente. Não existe isso. O orgulho empurra a sabedoria para longe, e quando isso acontece,
a tolice assume o lugar. Sabia? Tem gente assim, que ainda diz, ouvem no Salmo, apressa-te, Senhor. Não é desse jeito. No versículo 11 a 14, está escrito assim, boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atende para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Desculpem, é que eu estou com a voz assim, é a primeira vez que eu estou pregando, depois que eu tive esse problema aí. Mas a sabedoria, meus irmãos, nos ajuda a pisar mais firme no caminho da vida. Sabedoria é proteção, está escrito no versículo 12. Nos protege porque nos ensina a economizar para o dia da necessidade. Nos ensina a vencer tentações. Nós precisamos fazer as coisas com sabedoria. No início da minha vida cristã, eu achei que era pecado ficar guardando dinheiro na poupança, enquanto tantas pessoas estavam passando fome, tantos missionários no campo, eu queria dar jeito no mundo. Até que um dia, lendo a Bíblia, está tudo lá na Bíblia, eu vi que o profeta Jeremias fazia a poupança dele para usar quando Deus mandou. Ele foi lá na poupança dele, Deus mandou, ele tirou o que era preciso, pagou o que Deus mandou para pagar e guardou o resto. Está vendo? Isso é sabedoria. Não é ser perdulário. Nunca se esqueça de que pobre sempre haverá sobre a terra. Não pense que você vai resolver o problema da pobreza com o rico dinheirinho que você tem no seu bolso. Você vai ofertar, você vai entregar seu dízimo, mas você não vai resolver o problema, não. Não é? No versículo 15 a 18, tudo isto vi nos dias de minha vida, da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isso, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Olha, ele diz, eu vi isto nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os dias da sua perversidade. Olha, realmente nos deixa em perplexidade ver o justo sofrer enquanto o ímpio prospera, não é? Esse é um problema antigo. Olha o que está escrito lá no Salmo 73, e você vai ver ali o crente se queixando disso. Mas um dia, como está escrito em 1 Coríntios 13, no versículo 12,
veremos tudo com perfeição. No versículo 16, nós somos aconselhados a ter um balanço espiritual, não tentando ser um super crente daquele tipo que o apóstolo João, lá em 1 de João 4,20, chama de mentirosos. São mentirosos. Eles querem que pense deles aquilo que eles gostariam de ser. No versículo 17, ele diz que não devemos ser super fracos. Ele aqui fala de uma moderação que deve existir na nossa vida. Ele manda evitarmos os extremos e os excessos, porque ele diz que tanto extremos como excessos são destrutivos. Isso é que é trazido para nós, esse balanceamento é trazido para nós pela sabedoria. Por isso, devemos sempre pedir a Deus a sabedoria. Sendo sábios para ponderar as coisas, para pensar antes de dizer, para olharmos as coisas como devem ser olhadas. Do versículo 19 a 24, está escrito assim: a sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? A sabedoria, meus irmãos, provê fortalecimento para enfrentar toda e qualquer situação. Com certeza, uma pessoa sábia é sempre uma pessoa popular. Ela sempre tem uma palavra moderada. Aqui no versículo 21, você vai ouvir o seu servo amaldiçoando, mas vai saber que você, no seu coração, já amaldiçoou outras pessoas. Você, então, será criticado. Quando nós procuramos ouvir todas as... Vou contar um caso para vocês. Todas as vezes que tem congresso só de mulheres numa igreja, eu digo para o pessoal: por que vocês não usam também o banheiro dos homens? Não tem homem. Fica aquela fila de mulheres. Aí eu aproveitei e entrei no banheiro dos homens, ninguém viu. Foi lá no banheiro dos homens que eu vi uma mulher dizendo assim para outra: eu convidei ela para vir, ela disse que detesta esta tal de Edmé Williams. Eu ouvi. Se eu não estivesse escutando a conversa dos outros, eu não ia ouvir isso, não. Não é? Então, a gente tem que ter cuidado, até naquilo que a gente quer saber, quer ouvir. Nunca mais. Quando eu entro no banheiro dos homens, eu digo: ei, estou entrando aqui. Fica alguém na porta, porque pode aparecer um baraque por aí. Não é? Quando alguém lhe criticar, agradeça a Deus que aquela pessoa não conheceu o íntimo, senão ela teria coisas piores para dizer a seu respeito. No versículo 23, ele diz assim: tudo isto experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim.
significa que sabedoria não é fácil de ser encontrada. E isso porque é fácil adquirir conhecimento, mas a sabedoria só se adquire com a ajuda de Deus. Nós lembramos o que está escrito lá em Tiago 1, no versículo 5. Se alguém deseja a sabedoria, peça a Deus que ele dá generosamente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Conhecimento encontramos no mundo, mas a verdadeira sabedoria só em Deus. Entre 1000 homens achei um, como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nenhuma sequer. Isso é ditado daqueles que não têm o coração convertido, viu? Do versículo 25 ao versículo 29, está escrito assim: apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e o meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez é loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. O juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens, aqui que você vai ver, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Olha aí, viu? Vocês, mulheres, graças a Deus que Jesus já veio. E Jesus sabe que ele não é, que ele que faz as mulheres, que só nele as mulheres são abençoadas, não é? Tanto mulheres quanto homens. Eu não gosto desse versículo 28, mas eu tenho que ler, faz parte aqui. Olha, à primeira vista, não parece um pouco machista? Mas aqui a Bíblia não está dizendo que o homem é melhor do que a mulher. Aqui apenas é feita uma comparação que na cultura do Antigo Testamento não causaria a menor ofensa. É usada aqui uma figura de linguagem chamada hipérbole, que consiste num pronunciamento exagerado, usado enfaticamente. A diferença é nenhuma, porque, quando olhamos a figura do homem aqui, é 1/10 de 1% melhor do que a mulher. E isso, numa cultura onde a mulher nem podia ser contada como número na população. Fica claro aqui, nesse último versículo do capítulo 7, que a justiça é rara, porque o pecado invadiu a nossa natureza lá no Éden. E, por isso, os nossos problemas não são causados por Deus. Eles emergem de dentro de nós, assim como nós somos os culpados da nossa falta de justiça. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.